vamos determinar, então, seja a x pertencente a R, né, dado por essa equação, e o bx pertencente aos inteiros, né, então aqui é o número inteiro, que obedece a essa equação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o conjunto A e o conjunto B. Ok? Então, conjunto A. Como é que a gente determina o conjunto A? Então, nós vamos resolver isso daqui, ó. X mais 3, x menos 2 igual a 0. Ora, se a gente tem uma multiplicação de dois números, aqui seria um número e aqui seria outro, que é igual a 0, isso significa o quê? Que um dos dois números tem que ser 0. Tá? Se a multiplicação dá 0, um dos dois é 0. Então, isso ser 0 significa o quê? Que x mais 3 é igual a 0, ou x menos 2 igual a 0. Se acontecer, então, de x mais 3 ser igual a 0, nós vamos ter o quê? X igual a menos 3. Se o x menos 2 for igual a 0, então nós vamos ter x igual a 2. Então, esses dois valores aqui de x, ó, eles formam o conjunto A. Tá? Eles pertencem ao A. Então, o A, na verdade, o A é o conjunto formado pelos elementos menos 3 e 2. Tá bom? Então, ali nós já determinamos qual é o conjunto A. Então, esses dois elementos aqui que fazem parte do conjunto A. Fazendo a mesma coisa para o conjunto B, só que agora nós temos que pensar assim, ó, o B são os números inteiros. Então, nós temos essa condição aqui, ó, o B ele é dado pelos elementos que satisfazem isso, ó, 2x mais 1 menor que 5. Então, nós temos que pensar assim, ó, quais números inteiros eu posso jogar ali, para que, se eu pegar duas vezes esse número, mais 1 ser menor que 5, né? Então, por exemplo, vamos fazer um teste. Se a gente jogar o número 2 aqui, eu posso pôr o número 2? Posso? 2 vezes 2 vai dar 4, mais 1 dá 5. 5 é menor que 5? Não. Não. Então aqui eu vou trabalhar só com o número inteiro, tá? Então 2, vocês viram que eu não posso. 3 eu posso? Não. Piorou, né? O 4, assim por diante, não dá. Então, por exemplo, se eu pegar o 1 aqui, eu posso colocar o número 1? Né? Então vamos colocar aqui. Então quais os números que vão pertencer ao B? O 1 não dá para fazer? Não. Fica menor que 5 e é maior que menos 3? Então, ó, por exemplo, o número 1, o 0. Pode ser o 0? Né? 2 vezes 0, 0, mais 1 dá 1. É menor que 5 e maior que menos 3. Menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. É menor que 5 e maior que menos 3. Né? O menos 1 é maior, né, que menos 3. E o menos 2? Dá menos 4, não é? Menos 4 mais 1, menos 3. Menos 3 é maior que menos 3? Não. Né? Então, quer dizer, o menos 2 já não dá. Então, o B é formado por esses elementos aqui. Então, nós temos o A, que é formado pelo menos 3 e 2, e o B, que é formado por esse daqui. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer o quê? A letra A pede para a gente determinar o A cartesiano B. O A cartesiano B quer dizer o quê? Que os primeiros elementos dos pares ordenados pertencem ao quê? A A ou a B? Pertencem a quê? A A, não é? Então o A ele não tem dois elementos, então nós vamos ter aqui, ó, menos 3, que é o primeiro elemento aqui de A, com quem que ele vai formar par? Com 1, menos 3 com 0, e menos 3 com menos 1. Tá? Esse é o primeiro elemento de A. Fez esses 3 pares ordenados. Agora vamos para o segundo elemento de A. Então, continua, né? O segundo elemento de A é 2, não é? O 2 vai formar par com 1. Depois,
O 2 vai formar um par com 0. O 2 vai formar par com menos 1. Tudo bem? Então, ó, pega esse elemento do A com todos os elementos de B, depois pega o segundo elemento de A com todos de B também. Então aqui nós temos o que? O A cartesiano B. Certo? Dúvidas? Agora... Professor, pode explicar esse B aí de novo? Posso? Ó, aqui a gente quer saber o que? Os elementos inteiros, números inteiros, que eu tenho que jogar, que eu posso colocar no lugar do x e que satisfaça essa condição. Tá bom? Então, por exemplo, se eu jogasse o 3 aqui, tá bom? Ó, só um teste, vou fazer jogar o 3. Fica 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7. Esse 7 ele é menor que 5? Não. Então, quer dizer, eu não posso colocar o 3 aqui no lugar desse x. Ó. Por quê? Ele não vai resultar um número menor que 5. Tá, então já que eu não posso colocar o 3, eu vou tentar o 2. Se a gente colocar o 2 aqui, ó, 2 vezes 2 mais 1. Vai ser 4, com 1 vai dar 5. Ó, o 5 ele não é menor que 5, então não pode também. Tá? O 1, se a gente fizer 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3, é menor que 5 e é maior que menos 3. Né? Se a gente fizer com 0, 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. 1 é menor que 5 e é maior que menos 3. Entendeu? Você tem que ver os números inteiros que você vai jogando aqui no lugar do x, faz a conta, e o resultado ele tem que ser tanto menor que 5 como maior que menos 3. Tá? Tem que ficar entre esses dois ali. Pode sair fora, já não é elemento de B. Ok? Bom, então nós fizemos aqui o A cartesiano B, não é? Agora a gente vai fazer a letra B, que é o B cartesiano A. B cartesiano A. Ora, no B cartesiano A, o primeiro elemento agora não vai ser mais de A, vai ser de B. Ok? Então nós vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, o 1 com menos 3 e depois o 1 com o 2. Aí depois nós vamos para o próximo elemento de B, ó, o 0 com menos 3 e depois o 0 com 2. Tudo bem? Agora, o menos 1 com menos 3 e o menos 1 com 2. Então, esses aqui são o quê? Os elementos de B cartesiano A. Tá? E esses são os elementos de A cartesiano B. Só que o exercício não terminou. Né? Nós temos o quê? Que representar esses pontos no plano cartesiano. Então, primeiro nós vamos representar o A cartesiano B e depois o B cartesiano A. Separados. Dois planos cartesianos separados. Tudo bem? Vamos colocar aqui então. Olha só, então, representando aqui A, cartesiano B. Né? Então, vamos fazer aqui um eixo Y, X, e vamos marcar esses pontos. Então, por exemplo, o A, ele vai ser a primeira coordenada aqui no A cartesiano B, não é? Se ele vai ser a primeira coordenada, então eu tenho que colocar ele na posição X. Então, os elementos de A eu marco em X. Tá bom? Ó. Então, aqui eu vou marcar os elementos de A. Então, vai ser 1, 2, 3, menos 3 e 2. São os elementos de A. Tá bom? Então, aqui eu vou marcar o A. Isso é A cartesiano B. E aí, no Y, eu vou marcar os elementos de B. Tá bom? Então, seria o quê? 1, 0, depois menos 1. Tá? Então, marquei as coordenadas. Agora, eu vou fazer com uma cor diferente os pontos que fazem parte aqui de A cartesiano B. Certo? Então, quais seriam os pontos? Menos 3 e 1.
não é? Olha lá, menos 3 e 1. Então aqui tem um ponto. Agora o outro ponto, menos 3 e 0. Menos 3 para x e 0 para y. Tá bom? Então aqui é menos 3 e 1. Aqui já seria menos 3 e 0. Depois, menos 3 e menos 1. Menos 3 e menos 1. Então aqui tem um outro ponto. Depois, 2 e 1. Depois 2 e 0. Ah, pessoal, aqui ó, me perdoem, marquei errado, tá? Menos 3 e 0. Eu não vou marcar no 0, vou marcar no menos 3, tá? Menos 3, 0, eu marco no menos 3. Então é aqui, ó. Fiquei falando 0, acabei marcando no 0. Tá bom? Ó, menos 3 e 0. É aqui. Esse aqui, ó, é coordenado aqui. Menos 3 e 0. Então o 0 você marca, por exemplo, 0,0? Se for 0, 0, aí você marcaria o zerinho lá, tá? Nesse caso aqui é menos 3 e 0. Esse aqui. Depois 2 e 0. Aqui. Depois 2 e menos 1. Bem, então aqui essa representação aqui ó, seria do A cartesiano B. Vocês viram? Ficou um retângulo, né? Assim, parecia que ficou um retângulo a forma, né, da figura, né? Vamos fazer a mesma ideia, só que agora para B cartesiano A. Tudo bem? B cartesiano A. Ok? Então, para a gente novamente coloca lá as coordenadas. Então, coordenadas de A: 1, 2, 3. 1, 2. Coordenada de B: 1, 0, menos 1. B cartesiano A. Então a gente pega a primeira coordenada de B, depois a de A. Então, ó. Só que aí, pessoal, na hora de marcar, não é B cartesiano A, então quem que vai no X? Tem que ser o B. Tá? Então, ó, o B é 1, 0, menos 1. Então, 1, 0, menos 1. Tá? Que eu marquei o contrário. E aí, o que vai na segunda aqui é o A, não é? Então o A eu vou marcar assim, ó. Tá? Então o A é menos 3 e 2. Tá vendo? Ó, o A ficou no Y agora, porque é B cartesiano A. Ok? Muito bem. Aí nós vamos fazer a marcação lá dos pontos. Então B cartesiano A. Então vai ser 1 com menos 3. Então 1 com menos 3, ó. Depois, 1, 2. Depois, 0 para x, menos 3. 0 para x, menos 3 para y. Então, onde que eu marco? Aqui, ó. Então, esse aqui seria o 0, menos 3. Depois, 0 e 2. 0 para x, 2 para y. Depois, menos 1. E menos 3. E depois, menos 1 e 2. Ok? Então, ó, percebam. Quando é A cartesiano B, fica um retângulo assim na horizontal, né? Quando é B cartesiano A, ficou um retângulo idêntico, só que ele girou, né? Ele ficou na vertical. Ok?